Olá, pessoal do Mercado de Capitais, professor Paulo Corbis passando por aqui gravando um pleno domingão, um breve videozinho de apresentação do conteúdo da disciplina Mercado de Capitais, basicamente o conteúdo a ser abordado, a metodologia / avaliações e concluindo com as referências bibliográficas adicionais disponíveis já lá no SIGA, no plano de ensino da disciplina, que eu postei ontem de manhã, está lá no SIGA para vocês acessarem e darem uma conferida, ok? Conteúdo, então, o que a gente vai abordar ao longo dessa disciplina? Os conceitos básicos de mercado de capitais, as formas alternativas de investimento, tanto em títulos de renda fixa, renda variável, com ênfase na renda variável, especificamente em ações de empresas negociadas em bolsas de valores. Isso por quê? Porque é uma alternativa à alocação das nossas poupanças individuais, tá certo? Dentre esses conceitos introdutórios, nós vamos ver brevemente aí o histórico das bolsas de valores, os seus objetivos, como surgiram as bolsas de valores. Eu recomendo muito a leitura dessa obra aqui, ó, A Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson. Ele trata do surgimento das sociedades anônimas, a primeira, historicamente, da Companhia das Índias Holandesas, e aí o surgimento das bolsas de valores, bem como o surgimento da moeda em si, né, o estabelecimento dos estados, a partir do estabelecimento dos estados, né, os estados com emissão de títulos para financiarem as suas dívidas, enfim, é uma leitura muito aconselhável para economistas, tá certo? Pelo seu enfoque histórico, uma obra muito enriquecedora. Bom, o surgimento histórico, os objetivos das bolsas de valores e, enfim, as sociedades anônimas, né? As companhias que abrem o seu capital e se transformam em sociedades anônimas e emitem títulos que são negociados nas bolsas de valores. Esse processo de abertura de capital, nós vamos trabalhar ele. Eu tenho um material que eu já disponibilizei aí na forma de slide e na forma de texto também, já está lá no SIGA. Recomendo fortemente a leitura de vocês desse material. A abertura de capital, IPO ou APO, como queiram chamar, ou numa tradução livre, né, oferta pública inicial das ações de uma empresa, no momento em que ela abre o capital, ela emite títulos que são chamados de ações, que são a menor parcela representativa do capital social da empresa. E essas ações, qualquer um de vocês pode comprar através das bolsas de valores. Aliás, qualquer um de vocês pode comprar nas bolsas de valores através de uma corretora. Você só tem acesso à bolsa de valores, a esses ativos, através de uma corretora, e nós vamos ver o porquê disso. E como se tratam de negociações de títulos ou ações de empresas nas bolsas de valores, nós vamos ver também todos os eventos ou os principais eventos que envolvem ações de empresas negociadas em bolsas. Dentre esses eventos, dividendos, a distribuição de dividendos por parte das empresas, o que são dividendos, afinal, um evento conhecido como subscrição de novas ações, do que se trata isso, bonificações de ações, sim, você pode ganhar ações de graça. Se você tem ações da empresa, eventualmente a empresa pode te dar ações que você não precisa pagar, isso se chama de bonificações, né? Por isso o nome, bonificações. Um outro evento muito comum também, né? O desdobramento de ações, por que isso acontece, qual é o objetivo, o inverso disso, o grupamento de ações, também o que significa, qual o objetivo, e um último evento chamado buyback, ou seja, a capacidade ou
o poder de as próprias empresas irem à Bolsa e recomprarem as suas próprias ações emitidas e que estão sendo negociadas no free float do mercado, ou seja, aquelas ações que estão sendo negociadas que não estão nas mãos dos acionistas majoritários. Não se assustem com esses termos, acionista majoritário, free float, tá? Que tudo isso aí vai ficar, a gente vai se familiarizar com esses termos ao longo do decorrer do nosso curso. Já vou falar sobre o período do nosso curso. Essa eu considero a primeira parte, né? Da disciplina. A segunda parte eu considero as escolas de análise de investimento em bolsas de valores. São duas, basicamente são duas. Uma delas é a chamada escola fundamentalista, como o nome já diz, é uma escola que analisa os fundamentos da empresa, ou seja, balanços, patrimônio, lucros, margem líquida, uma série de indicadores como PL, a relação preço-lucro da ação, PVPA, relação preço pelo valor patrimonial da empresa, o beta da ação, seu significado, né? O índice de liquidez em bolsa, ou seja, se a ação é muito negociada ou pouco, todos esses termos técnicos que são abordados na análise fundamentalista, né? E na segunda parte, num complemento dessa segunda parte, nós vamos ver também a escola técnica ou a escola grafista. Então, nós temos duas correntes de analistas, uma que olha os fundamentos da empresa, outros analistas olham os gráficos, né? Aparentemente são antagônicos, aliás, eles até se bicam. Quem é fundamentalista não gosta muito das análises dos grafistas, e vice-versa. Então, apesar de parecerem antagônicos, vocês vão ver que as duas formas de análise, elas são muito complementares, uma complementa a outra. Uma diz o que comprar, e outra responde uma pergunta muito importante também, quando comprar, qual é o timing, o momento certo de comprar, para não acontecer de você comprar lá no topo e, de repente, a ação vai lá para o fundo, né? Então, muito interessante, eu gosto dessas duas abordagens. Essa eu acho que é a essência desse nosso curso. E a terceira e última parte nós vamos fazer uma breve introdução do mercado chamado mercado de derivativos. Um mercado que deriva de outros mercados, né? As negociações de ações acontecem nas bolsas de valores, o que a gente conhece como mercado à vista. E no mercado de derivativos são ativos que são negociados no que a gente chama de um mercado que deriva desse mercado à vista, né? E especial atenção para dentro desse mercado de derivativos são os mercados futuros, né? Porque dizem muito respeito à nossa região, cujo pilar da economia é o agronegócio. E sim, lá nas bolsas, no agronegócio, podem ser negociados contratos de boi gordo, de soja, de milho, de algodão, enfim, das commodities agrícolas. Isso diz muito respeito à economia da nossa região aqui. E também, dentro dos mercados derivativos, o mercado de opções, o que é... Lembrando que essa parte de derivativos vai ser mais uma introdução, para o economista, quando vocês forem ingresso, para vocês terem uma noção do que se tratam esses mercados, tanto de futuros quanto de opções. Nós não vamos aprofundar muito, porque não há tempo, lembrando que no curso de economia tem uma disciplina eletiva disponível que se chama mercados derivativos. Então, para quem deseja se aprofundar nesse mercado, tanto em contratos futuros quanto no mercado de opções, eu sugiro que escolham, no próximo oportunidade, essa disciplina eletiva, quando se ela for ofertada, chamada mercado de derivativos. Bom, passado o conteúdo, vamos à metodologia / avaliação, forma de avaliação. Nós vamos trabalhar, nós temos aqui, segundo o calendário que foi disponibilizado pela coordenação do curso, nós teríamos 2 horas aula, nas quartas-feiras, das 9
das 9 às 11, e mais 2 horas aula das quintas-feiras, das 7 às 9, totalizando 4 horas por semana, durante 14 semanas, para fechar um conteúdo de 60 horas, aula que é o conteúdo dessa disciplina, a carga horária dessa disciplina. Em reunião do colegiado de curso, nós chegamos à conclusão de que seria impossível o professor exigir que vocês permanecessem no online 4 horas por semana ao longo de 14 semanas. A gente sabe que há restrições. Uma restrição seria muito cansativo nessa modalidade à distância, tanto para vocês quanto para o professor, lembrando que o professor trabalha mais outras 2 disciplinas, né? E vocês também estão matriculados em, eventualmente, até 6 disciplinas, então a gente sabe que é irreal supor que vocês, de segunda a sábado, sim, o nosso calendário prevê aulas nos sábados também, todos os sábados, ao longo dessas 14 semanas, das 7 às 11. Então, seriam 4 aulas, vezes 6 dias por semana, vezes 14 semanas, que é o período desse PLSE 2021/1. Então, multipliquem isso, a quantidade de horas que vocês e os professores deveriam estar conectados. A gente sabe que há uma segunda restrição, que é a disponibilidade de acesso à internet para tanta carga horária, né? Então, no colegiado de curso, ficou decidido, no curso de economia, de que nós teremos um encontro síncrono por semana, uma hora por semana, na mesma modalidade dos PLSEs anteriores, um encontro por semana. Esse encontro síncrono, vocês podem chamar de live, tá? Então, nós teremos, sim, uma live por semana, 1 hora, que eu defini como sendo para mercado de capitais. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais outras 2 disciplinas. Todas as quintas-feiras, ao longo dessas 14 semanas, a partir de amanhã até o dia 7 de agosto, são 14 semanas, todas as quintas-feiras, das 8 às 9 horas da manhã, nós teremos essa live, né? E que vocês devem participar. Isso totaliza em lives 14 horas nesse período todo de 3 meses e alguns dias. Não preciso dizer que em 14 horas eu não consigo passar, explanar as 60 horas do conteúdo. Portanto, atenção, para o que vocês dominem o conteúdo, vai depender muito do esforço individual de vocês. E nós vamos reservar essa 1 hora de encontros síncronos ou lives por semana, não para eu passar o conteúdo para vocês, mas sim para vocês explanarem as suas dúvidas, seus questionamentos sobre o estudo que fizeram nos outros dias da semana, do conteúdo dessa disciplina. Aonde? No material que já está disponível lá no SIGA, né? São 2 materiais. Um são os tópicos da disciplina na forma de slide, e o segundo material está lá como, deixa eu ver como é que está o nome daquilo, eu coloquei como mercado de capitais texto. Na verdade, o arquivo original chama-se Bolsa de Valores e Estratégias de Investimentos, ele é resultado dessa publicação aqui. Esse livrinho aqui tem disponível na nossa biblioteca física, mas ela não tem acesso agora. Então, lá, isso aqui são as minhas anotações desses 20 e tantos anos de aula desse conteúdo, dessa disciplina, começando lá 4 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, depois mais 20 anos aqui na Unemat em Sinop. Em 2003, eu dei um curso à distância, no formato à distância, saiu a publicação desse livreto aqui. Em 2010, eu tive que fazer uma revisão desse conteúdo e eu disponibilizei ele. Não tive mais que ir à gráfica, porque já havia tecnologia de você
passar esse texto no formato PDF e disponibilizar gratuitamente na internet. Então, está lá no meu professor interativo, no site da Unemat aqui do campus de Sinop, mas eu também disponibilizei lá com esse nome, Mercado de Capitais Texto. São os tópicos detalhados, comentados do conteúdo que nós vamos ver. Mas não se restringam a esse conteúdo, e vocês vão ver, tanto no plano de curso que está no SIGA, como nesse plano de curso que eu disponibilizei em Word ali no SIGA, vocês vão ver que eu sugeri lá bibliografias complementares, com links, em que vocês, clicando no link, vocês têm acesso à obra diretamente através da biblioteca virtual da Unemat. Tá certo? Então, a metodologia vai ser esse encontro semanal, e, eventualmente, diariamente, eu posso disponibilizar material nos tópicos de aula ali do SIGA. E, na medida em que vão surgindo dúvidas de vocês, eu posso, eventualmente, ou disponibilizar um texto, um artigo, ou, eventualmente, gravar um vídeo curto esclarecendo aquela dúvida de algum, que muitas vezes é a dúvida de muita gente. Eu sugiro muito que vocês criem um grupo de WhatsApp com o nome dessa disciplina e me incluam. Meu nome está ali, aparece ali no SIGA, lá com forma de contato, meu e-mail institucional também. Então, vocês podem me encaminhar ao longo da semana dúvidas por e-mail, lembrando que os e-mails eu só abro de manhã. Então, se você está estudando à tarde e encaminha uma dúvida por e-mail e está esperando naquele mesmo dia a resposta, eu só vou ver aquele e-mail no dia seguinte. Tá? Então, se você precisa de uma forma de comunicação mais rápida, eu sugiro que a turma crie um grupo no WhatsApp, embora não seja institucional, né? É um mecanismo que permite que a gente melhore a nossa comunicação. Então, eu posso receber a qualquer hora do dia, se eu enxergar a mensagem, desde que eu não esteja dormindo, lógico, eu enxergo a mensagem, a dúvida, e eu posso responder, ou se não der para responder por áudio no WhatsApp ou por texto no WhatsApp, eu posso eventualmente gravar um videozinho e disponibilizar no SIGA com a questão abordada. Tá certo? Quanto à avaliação, vocês acessam o SIGA lá, vocês vão ver que eu tive que definir 3 datas como provas, como avaliações. Então, o SIGA exige, no mínimo, 3 notas para depois eu fechar o diário com a média final de vocês. Eu não vou adotar essa metodologia, eu sei que o SIGA permite que eu cadastre lá um determinado dia, com hora de início e hora de fim, para aplicar uma prova para vocês, naquela hora, ou um questionário, ou uma prova de múltipla escolha, vocês têm que me responder em 1 hora e devolver pelo próprio SIGA. Eu não vou seguir essa metodologia porque, não sei, não vou criticar quem utiliza, mas eu acho que ela não é muito eficiente. Como é que nós vamos trabalhar? Eventualmente, eu vou disponibilizar lá no SIGA, nos tópicos dos dias que nós teríamos aulas, eu vou disponibilizar tarefas, tarefa 01, tarefa 02. Quantas tarefas? Não sei, vai depender. Nós temos aí praticamente 3 meses, e eu eventualmente vou disponibilizando lá, na forma de texto mesmo, de Word, e vou deixar a tarefa e em vermelho lá o prazo para que vocês me devolvam essa tarefa resolvida através do e-mail institucional paulo.corbes@unemat.br. Muito provavelmente, as datas finais das entregas, vocês vão ter 1 semana para fazer as tarefas, para entrega sempre nas quintas-feiras. E nas quintas-feiras eu recebo essas tarefas de vocês através do e-mail, eu corrijo elas, e aí na live da própria quinta... não, as tarefas vão ter prazo para entrega até quartas-feiras, tá? Para dar tempo de eu corrigir, para nas lives das quintas-feiras, às 8 horas, eu comento principalmente as dúvidas, os erros de alguns, tá? Não vou citar nomes, lógico, óbvio, mas eventualmente
os erros foram muito comuns, aí eu vou conseguir entender, poxa, a turma toda não entendeu muito bem esse tópico ou essa questão. Então, nós vamos ter essa hora da live como uma oportunidade de esclarecer melhor. Eventualmente, eu elaboro uma questão, uma tarefa, que deixa dúbia a interpretação. Então, de repente, o erro foi meu e a turma não entendeu muito bem. Eu vejo, poxa, o pessoal está errando aí por quê? Aí, na quinta-feira, na live da quinta-feira, essa hora, essencialmente, ela é reservada para esclarecer dúvidas e não para eu passar o conteúdo. Porque, afinal de contas, nós vamos ter 14 horas de live só nesse período todo, para abordar um conteúdo de 60 horas. Então, eu não preciso nem dizer que, para vocês absorverem esse conteúdo, é essencial que vocês só vão conseguir com o esforço pessoal de vocês. Baixem o conteúdo que está disponibilizado lá, comecem a estudar na segunda, terça, quarta, anotem as dúvidas, né? E nas lives das quintas, exponham essas dúvidas, ou na própria live, ou via e-mail, ou via WhatsApp, que a gente, nas quintas-feiras, nessa uma hora, a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas ou esses levantamentos apontados. Tá certo? Mas aí, bom, eu vou disponibilizar várias tarefas, eu não sei ainda quantas, e todas elas vão ser avaliadas. Eu vou avaliar, vou corrigir e vou atribuir uma nota. E o somatório de todas, eu consigo tirar uma média da nota de vocês no final. Essa média final de todas essas tarefas corrigidas, eu vou replicar essa média nas 3 notas quando eu for fechar o diário no SIGA. Então, digamos, a sua média foi 7,86. Lá no SIGA, eu vou colocar nota 1, 7,86, 2, 7,86, assim como na 3, nota final, 7,86, aprovado. Tá? Não percam a oportunidade, vão ter muitas questões ou muitas tarefas bem basicazinhas, né? E, eu não vou responder essa aqui, perdeu uma oportunidade de alavancar a sua média final, tá? Vai levar a zero na atividade que você não fez, eu não vou ser tão cruel, mas só que você vai estar perdendo uma oportunidade de alavancar a sua nota, porque se a questão é simples, é fácil, você pode tirar uma nota boa, e depois nas questões mais complexas, uma nota menorzinha um pouco. Então, não precisa nem dizer. Passou uma moto aqui com a descarga aberta. Mas vão ser só as notas das tarefas que vão formar a média final? Não. A participação de vocês, a presença de vocês nessa uma hora de live por semana. E aí digo, não adianta ligar o celular, deixar no mudo lá e a câmera desligada e ficar uma hora conectado e assistir filme de Netflix. Eu estive presente, que eu estou vendo, verei aqui na tela que a pessoa está conectada, mas está participando? Então, a interação de vocês nas nossas lives também vai ser considerada, sim. Ok? Então, sobre a metodologia, como nós vamos trabalhar, e sobre a avaliação também. Sobre a bibliografia, gente, já comentei, deixei muitas obras como bibliografia complementar, tem os links, é só você clicar em cima, você se conecta direto na obra, lá na biblioteca virtual da Unemate. São livros muito bons, não se limitem ou se restringam ao conteúdo que eu passei. Por exemplo, nós vamos ver lá sobre dividendos de ações, no meu material tem aí, né? Mas não se limitem a isso. Acessem a obra desses livros, desses autores que eu disponibilizei aí, acessem o link lá, vai lá e vê o que o cara fala sobre dividendos, tá? Então, é uma forma de vocês enriquecerem o domínio do conteúdo de vocês. O que eu passei aí para vocês é um resumão muito básico, tá? Não esgota o assunto sobre dividendos, bonificações,
indicadores fundamentalistas, a análise gráfica. Eu acho que eu esqueci de falar agora, não lembro se eu falei, nós vamos ver as duas escolas, né? A primeira fundamentalista, a segunda grafista técnica, tá? Dentro da escola técnica, nós vamos ver basicamente 3 estratégias gráficas. Uma estratégia stop, a mais básica, mais simples de todas. Stop loss, ou seja, limitar suas perdas. Se define um limite às suas perdas. Essa é bem simplesinha. A segunda é os canais de tendência. Através da visualização gráfica, você pode definir canais de tendência. Tendência dominante, está de alta, está de baixa. E a terceira estratégia que nós vamos ver é a estratégia das médias móveis, que eu acho a mais interessante e a mais eficiente de todas. Não significa que existam somente essa estratégia, não. Temos aí N outros tipos de estudos, tem Fibonacci, tem uma série de outros estudos aí disponíveis aí, que eu vou passar alguns sites para vocês vão ver. Mas, basicamente, nós vamos só ver essas 3, porque são as mais usuais e também por uma questão de restrição de tempo, né? E depois, também, ainda na análise gráfica, nós vamos ver aí alguns principais osciladores, né? Os osciladores que são complementos da estratégia gráfica, né? O momento da ação, o índice de força relativa e o MACD, média móvel de convergência e divergência, tá? Ok, pessoal? Dito isso, estou gravando isso aqui num domingo, então, nesse momento, estou desejando um bom final de semana, um bom descanso para vocês. Amanhã, segunda-feira, muito provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, comecem com as baterias carregadas, depois de um breve período de descanso, e nos vemos, então, na quinta-feira, às 8 horas. Anotem em algum lugar aí, todas as quintas, anotem na geladeira de vocês para não esquecer. Quintas-feiras, 8 às 9, live com o professor Paulo Córdova, tá certo? Até quinta-feira, então, gente. Espero que esse videozinho não tenha ficado muito longo.